E aí, beleza? Aqui a gente vai falar da transcrição do DNA, que nada mais é que a formação de uma cópia de um trecho de DNA, e essa cópia é denominada de RNA mensageiro. A transcrição ela faz parte da expressão gênica, que é um conjunto de três atividades que envolvem o material genético: duplicação, transcrição e tradução. Esses três eventos ocorrem tanto em seres eucariontes como procariontes. Existe alguma diferença entre eles? Nos eucariontes, tanto duplicação como transcrição ocorrem no núcleo, já a tradução vai ser desenvolvida no citoplasma celular, ou seja, transcrição e tradução acabam ocorrendo separadamente. Já nos procariontes, como eles não têm núcleo, todos esses três eventos acabam ocorrendo no citoplasma da célula. E dessa forma, a transcrição e tradução podem ocorrer juntos, simultâneos. E uma outra diferença é que nos procariontes não há o evento de splicing, que eu já vou falar posteriormente. Então vamos lá. Onde que ocorre a transcrição do DNA? Sendo uma célula eucarionte, ele vai se dar no núcleo e também nas organelas que possuem seu próprio material genético, no caso de mitocôndria e cloroplasto. Quando que eles ocorrem? Ou seja, que etapa celular a transcrição ocorre? Se vocês verem bem, a célula tem duas etapas, intérfase e divisão celular. Divisão celular pode ser mitose ou meiose. A transcrição, gente, ela ocorre apenas na intérfase, ou seja, quando uma célula está se dividindo, não vai haver formação de proteínas, então não vai ter transcrição. E a finalidade da transcrição é sempre síntese de proteínas. A transcrição nos eucariontes, ela possui duas etapas. A primeira é aquela básica que a gente sempre vê no ensino médio, que é a cópia do gene, ou seja, cópia de um fragmento, um segmento de DNA, que é o que está representado nessas figuras aqui. Então, numa célula procarionte, certo? O DNA é copiado em RNA mensageiro no citoplasma da célula. Já aqui numa célula eucarionte, o DNA é copiado no RNA mensageiro dentro do núcleo. Nos eucariontes, existe uma segunda etapa denominada em inglês de splicing. Muitas vezes nos livros de graduação vem esse termo splicing. Em português, ele se chama editoração, que é a retirada dos introns. Já vou falar posteriormente. Mas presta atenção numa coisa. Nos eucariontes, tanto a primeira como a segunda etapa ocorrem dentro do núcleo. E o RNA mensageiro ele vai ser finalizado dentro do núcleo e após isso que ele vai para o citoplasma para ver o evento de tradução. Então, se você procurar no dicionário, transcrição, transcrever significa o seguinte: é passar para o papel o que está sendo ouvido. Ou seja, então, por exemplo, um discurso, uma música, é você copiar no papel. Então, muitas vezes, mesmo nas aulas de genética, a gente sempre fala que transcrição, né, ou a geração de um RNA mensageiro, é sempre uma cópia da molécula de DNA. E é uma cópia. Só que veja que é interessante. O DNA ele tem uma estrutura de nucleotídeos, certo? Lá tem a timina. No RNA mensageiro, não tem timina, tem uracilo. Então, existem diferenças estruturais entre DNA e RNA. Então, por isso que foi determinado esse termo transcrição, porque você vai passar uma informação que tem uma estrutura, então no caso aqui do dicionário, uma informação sonora que vai ser passada para o papel. Então na transcrição você vai passar uma informação genética de DNA para RNA. Então você vai dizer o que está acontecendo ali, só que de maneiras diferentes. Então por isso que é muito importante a gente entender primeiro o que significa esse termo transcrição. E outra coisa, quando a gente fala que o DNA vai ser transcrito, que parte dele que vai sofrer transcrição? Ou seja, que parte dele que vai ser copiada? A transcrição, gente, se dá sempre na altura dos genes, tá? Então a cópia do DNA vai ser sempre cópia de um gene que está presente dentro da molécula de DNA. E lembrando que nas nossas moléculas de DNA a gente tem milhares de genes, certo? Eles podem estar tanto de um lado como no outro lado da fita. Mas a fita que vai ser copiada é somente aquela que está o gene, ou seja, o filamento complementar nem vai entrar na história. Bom, e como que se dá o mecanismo genético da transcrição? É bastante simples, gente, e vou representar em alguns passos apenas aqui para vocês. Bom, em primeiro de tudo, os filamentos da molécula de DNA são unidos por ligação de hidrogênio. Então, a enzima que vai abrir a molécula de DNA é denominada de RNA helicase. E depois que ele abre, vem uma enzima denominada de RNA polimerase e ela vai sintetizar o filamento complementar, ou seja, o filamento de RNA, de acordo com as sequências de nucleotídeos presentes no gene. Lembrando que no RNA não tem timina, né? O equivalente dele é a uracila. Então a RNA polimerase ela vem e faz a leitura sequencial dos nucleotídeos e coloca aqueles que são complementares. Adenina, ele coloca uma uracila, timina, coloca uma adenina, citosina coloca guanina, né, e vice-versa, e a adenina coloca uma uracila de novo. E depois que o RNA é feito, ele vai se destacar da molécula de DNA e a molécula de DNA vai ser restaurada, ou seja, a dupla fita vai voltar a se fechar novamente. Então veja que interessante. Toda vez que for haver uma transcrição, toda vez que um gene for ser transcrito,
o DNA ele vai ter que ser aberto, o gene é copiado, depois o DNA fecha novamente. Isso vai acontecer quantas vezes for necessário, quantas vezes a célula precisar. Então, essa daqui é o fim da nossa primeira etapa da transcrição do DNA. Bom, como eu disse lá no início do vídeo, a transcrição nos eucariontes, ou seja, nas nossas células, existe uma segunda etapa, que em inglês é denominado de splicing e em português editoração. Então, o que acontece? Quando o RNA mensageiro ele é gerado, ele passa por uma alteração da sua estrutura. Acontece o seguinte, a gente divide o segmento de RNA mensageiro em duas partes, exons e introns. Exons são as partes funcionais do RNA mensageiro, são aquelas que vão ser traduzidas em proteínas. Os introns são sequências não funcionais, ou seja, não codificantes. Significa que dentro do RNA mensageiro tem uma série de nucleotídeos que vai ser retirado. Isso então está representado nessa figura aqui de baixo. Então aqui nós temos o pré-RNA mensageiro, ou seja, um RNA mensageiro recém-formado, que corresponde alternadamente em exons e introns. Esses introns precisam ser retirados. Então vem uma série de enzimas que começam a fazer corte na altura dos introns e eles são destacados desse pré-RNA mensageiro e os exons são colados, formando então um RNA mensageiro final. Então é isso que acontece na segunda etapa, denominada de splicing. E esse evento aqui recebeu em português o nome de editoração, que é uma palavra bem interessante. É o seguinte, quando você tem um jornal, lá os jornalistas vão escrevendo as matérias para serem publicadas, o jornalista ele faz o seu texto, escreve e manda sempre para um chefe, né? Vai ter sempre um superior que vai dar uma revisada no texto. Então acontece muito disso, do chefe pegar o texto e falar assim, ó, essa parte que eu não gostei, então vou retirar. Então essa revisão, uma alteração final feita no texto superior, é chamado nos jornais de editoração. É o que acontece aqui então no RNA mensageiro. Primeiro nós temos um RNA mensageiro cru, que veio lá do DNA, e ele vai se passar então por uma revisão. E essa revisão é a retirada dos introns que estão presentes ali. Então se você ficou em dúvida e não sabe quem vai ser retirado, se são os exons ou introns, pensa nos introns que eles estão ali de intrometidos. Então esses que entraram de intrometidos vão ser retirados do RNA mensageiro. Então para encerrar eu trouxe um exercício de revisão. Aqui está um gene, estão apontados em azul aqui também, quais sequências de nucleotídeos serão os exons lá no RNA mensageiro. Então, primeiro de tudo, toda a sequência de nucleotídeos aqui do gene vai ser transcrita, ela vai ser o pré-RNA mensageiro. Mantive destacado aqui, só que agora em vermelho, quem são os exons no RNA mensageiro, certo? E na segunda etapa a gente vai ter então o splicing ou editoração, na qual os introns que estão anotados aqui em preto vão ser retirados. Então eles são retirados, destacados e todos os exons são colados, formando dessa forma então a sequência de RNA mensageiro final que vai sair do núcleo e se direcionar ao citoplasma para o evento de tradução. Isso é assunto para um outro vídeo. Abraço!